Podcast número 20, com Jake Janeiro. É um podcast sobre entender as relações entre os homens e as mulheres com base na biologia evolutiva, observações e experiências comuns e as aplicações práticas desse conhecimento na sedução. O episódio de hoje é sobre como as mulheres se comunicam diferentemente dos homens, quais as razões disso, quais os impactos nas relações interpessoais e as aplicações práticas para a sedução. Esse podcast está disponível no Spotify, no iTunes, no YouTube e na minha página ovelhanegra.libsyn.com. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @TheOnlyJakeJaneiro, se inscrever no meu canal do YouTube, Jake Janeiro, ativar o sininho. Por último, mas não menos importante, acesse o meu site jakejaneiro.com para ler meus artigos e baixar gratuitamente meu produto, o Jogo do Texto. Um e-book de 50 páginas te dando o modelo completo para que sempre saiba o que fazer no WhatsApp e 3 exemplos comentados desde o número até o encontro. Bom, caso você tenha se perguntado por que não houveram podcasts em algumas terças-feiras, é porque eu estive ocupado dando luz ao meu primeiro bebê. Jake Janeiro vai ser um papai, sim, não de uma criança. O meu bebê é o meu primeiro produto, que é um produto de day game. E está ficando incrível. Eu falarei mais sobre isso semana que vem, mas saiba que grandes coisas estão por acontecer. Agora vamos ao assunto de hoje. As mulheres se comunicam de forma diferente dos homens. Como assim? Primeiro eu vou dar a resposta e depois eu vou exemplificar. As mulheres comunicam emoções indiretamente pelo contexto, enquanto que os homens comunicam informações diretamente pelo conteúdo. Claro que, primariamente, os dois são capazes das duas formas de comunicação, mas, primariamente, cada um tende a se comunicar dessa forma. O que isso quer dizer? Quando o homem gosta de uma menina, ele vai comunicar informações diretamente pelo conteúdo. Ele vai chegar nela e vai falar: eu gosto de você. É uma informação que foi transmitida diretamente pelo conteúdo do que ele estava falando. Quando uma menina gosta de um cara, por exemplo, ela pode simplesmente na balada ficar perto dele, ficar nas proximidades, estar sempre na visão periférica dele, escolher ficar perto de onde ele está. Ou, por exemplo, quando a menina está sentada, você vem sentado ao lado dela, os amigos dela vão embora e te deixam sozinho com ela. Isso é uma forma dela te dizer que ela gosta de você. Ela está transmitindo uma emoção indiretamente pelo contexto. Exige uma percepção e uma interpretação, percebe? Essa é a diferença. As mulheres comunicam emoções indiretamente pelo contexto e os homens comunicam informações diretamente pelo conteúdo. Por que é assim? Bom, as mulheres, ao longo da evolução humana, tinham um papel muito importante no mundo social. Os homens iam caçar, iam lutar com os predadores, guerrear com as outras tribos, e as mulheres cuidavam das crianças, conversavam, pegavam folhas, pegavam vegetais, pegavam frutas. Então, elas conversavam e elas tinham relação social entre elas como o seu mundo principal. E enquanto que os homens estavam focados em dominar o mundo natural, diretamente, né? Jogando a lança para acertar o animal, tendo que cooperar e ter mensagens claras e concisas. Então foram necessidades diferentes. Os homens e as mulheres, ao longo da evolução, tiveram necessidades de comunicação diferentes. O homem teve que dominar a natureza diretamente, ou seja, com as próprias mãos, às vezes literalmente, e as mulheres dominaram a natureza indiretamente, através dos homens. Então ela estava lá, grávida ou cuidando da criança, e ela tinha acesso a alimento, proteção, abrigo através do homem, né? Então, isso que você mantém em mente. Por que a comunicação se desenvolveu dessa forma? Porque as necessidades e expressões evolutivas foram diferentes. E um dos motivos pelo qual essa comunicação indireta emocional por contexto beneficia mais as mulheres do que uma comunicação direta, na maioria das vezes, é porque dá a elas maior agência sexual. O que isso quer dizer? Se ela tivesse que se comunicar de forma
direta, objetiva, transmitindo informação pelo conteúdo, ela não conseguiria, digamos assim, ela não teria a mesma agência através de outros homens. Apenas aquele parceiro direto que tivesse com ela ia, enfim, prestar serviços a ela, ia cuidar dela, ia ajudar ela. Agora, se ela tiver uma forma de comunicação que é mais ambígua, que é emocional, que é dependente de contexto, que está aberta à interpretação, que permite com que ela fale uma coisa e faça outra de vez em quando, aí ela consegue ter e manter uma série de orbitadores, assim. Homens que estão ali por perto, achando que talvez uma hora eles vão ter uma chance. E esses orbitadores podem ser realmente potenciais parceiros, uma opção B, uma opção C, ou podem simplesmente ser caras que não têm a menor chance, mas são prestadores de serviços ali. Eles servem de psicólogo, às vezes, ou motorista, ou professor, ou técnico de computador, carregador de mudança, esse tipo de coisa. Então, claro que isso era muito mais essencial para a sobrevivência no ambiente em que a gente evoluiu do que hoje, mas você continua vendo um comportamento similar, porque nós somos o que nós somos. O método indireto de comunicação pode parecer menos eficiente do ponto de vista, né, dos homens, de pessoas que se comunicam através de informações diretas pelo conteúdo. Mas, na verdade, no contexto de relacionamentos interpessoais, a comunicação por contexto transmite informação em maior quantidade e em maior qualidade. Maior qualidade porque é mais confiável. Uma garota dizer que gosta de você, por exemplo, pode ser que ela goste ou não. Agora, ela agir como se gostasse de você, a não ser que ela seja uma espiã russa e você seja um político na Inglaterra durante a Guerra Fria, se ela tá agindo, se gosta de você, a não ser que ela tenha algum motivo explícito para fingir, é muito mais crível, é uma informação mais verdadeira ela agir como se gostasse de você do que ela apenas dizer que gosta de você. E a mesma coisa vale para os homens, né? Se você fala, eu sou confiante e corajoso e capaz de te proporcionar boas experiências. Você fala isso não quer dizer nada. Agora, se você mostra isso, aí sim. Então, se você se comporta como um homem que é confiante, se você se comporta como um homem corajoso, se você mostra coragem, se você mostra que você é capaz de proporcionar experiências interessantes, você está dando um sinal honesto para ela, né? Você está dando uma informação de qualidade, uma informação muito mais confiável do que simplesmente ficar se gabando. Então, mantenha isso em mente. Quando se trata de relações interpessoais, uma comunicação indireta por contexto transmite informação em maior qualidade e de maior quantidade. Por que isso? Porque ações falam mais alto que palavras. É nas ações e não nas palavras que a verdadeira motivação das pessoas vai se revelar. Portanto, observe o que as pessoas fazem mais do que ouça o que elas falam, principalmente quando se trata das mulheres, por elas terem essa forma primária de comunicação. E elas se comunicam assim, eu espero que tenha ficado claro, não porque elas não sabem se comunicar diretamente. Elas sabem e fazem isso quando é do seu interesse, mas na maioria dos casos não é. Essa forma de comunicação, na qual parece que a mulher está falando uma coisa e fazendo outra, ou sendo ambígua, ou quente e fria, cria uma mística feminina. É a ideia de que não se pode entender as mulheres, que é um clichê cultural, na verdade, é um meme social. Até o Stephen King, né, um dos físicos mais geniais, perguntaram para ele qual o maior problema mais complexo da galáxia, que ele passava a maior parte do tempo pensando. Ele disse que o problema que mais ocupava sua mente eram as mulheres, que eram, segundo ele, completos mistérios. Então você tem todo mundo replicando esse meme social, essa crença de que as mulheres, de alguma forma, diferentemente dos homens, dos outros seres humanos, dos outros animais, de tudo no mundo, elas, por algum motivo, não são passíveis de compreensão.
como a vontade de Deus, por exemplo. Deus trabalha de formas misteriosas. Tipo, as mulheres seriam como Deus, assim. Elas não podem ser compreendidas por um mero homem, não sei. Parece ridículo quando você revela ela pelo que ela é, mas essa crença é espalhada e falada por todo lugar. E ela é reforçada e continua sendo reforçada não à toa. Essa ideia de que as mulheres não são passíveis de serem compreendidas dá às mulheres vários passes livres para fazer coisas que não seriam aceitáveis de um homem. Isso faz com que as mulheres sempre possam se reservar o direito de mudar de ideia sem precisar se justificar. A justificativa fica por conta de serem mulheres e, portanto, misteriosas. Está além da sua compreensão, portanto, não tente entender, apenas aceite. É claro que essa mística feminina é besteira. As mulheres são humanas e tão passíveis de compreensão quanto os homens. Tão previsíveis quanto. É só que elas estão seguindo padrões diferentes por serem diferentes. Essa forma de comportamento das mulheres pode gerar muita frustração e raiva nos homens. Toda frustração, se você parar para pensar, nasce de um embate com a realidade, que é quando a realidade não se comportou da forma como você esperava. Portanto, toda frustração nasce de uma confusão. E a confusão, nesse caso, é gerada pela expectativa de que as mulheres deveriam se comportar e se comunicar como nós, baseada numa crença cega em uma igualdade não qualificada. Né? O que é uma igualdade não qualificada? Se eu digo, os homens são iguais às mulheres aos olhos da lei, isso é uma igualdade qualificada, eu estou falando. Em termos de direitos civis, os homens e as mulheres são iguais. Isso é igualdade qualificada. Ou então, os homens e as mulheres são iguais nas suas habilidades culinárias. Eu estou qualificando essa igualdade, né? Quando eu digo os homens e as mulheres são iguais, ponto, sem qualificar, eu quase que não estou dizendo nada. Você está dizendo que eles são idênticos? Eles não são idênticos. Iguais em que sentido? É vago. É um meme muito vago que gera várias confusões. Fala que os homens e as mulheres são iguais de forma desqualificada, porque em muitos jeitos eles são diferentes. Em muitos são iguais, mas em muitos são diferentes. Então você simplesmente jogar uma frase que os homens e as mulheres são iguais sem qualificar é uma coisa tola, a se dizer. Eu diria até que, em certo sentido, parcialmente errada dizer isso, entende? Se você tem essa crença meio vazia, homens e mulheres são iguais, você vai esperar, naturalmente, que as mulheres se comportem e se comuniquem igual aos homens. E quando elas não fizerem isso, porque elas não são iguais aos homens nesse sentido, você vai se sentir frustrado. E aí tem vários homens frustrados e com raiva e que não conseguem o que eles querem, porque eles não observam as mulheres como criaturas diferentes e tentam entender o que as motiva e por que elas agem como elas agem diferentemente de nós. Eles não conseguem ter essa perspectiva por causa dessa crença cega numa igualdade não qualificada. Esse é o meu ponto aqui. Em vez disso, o que eu proponho, o que eu busco fazer aqui é, em vez de seguir esses memes sociais do pensamento coletivo estabelecidos que tem certos propósitos, beneficiam uns às custas dos outros e, mais importante do que isso, não são verdadeiros, né? Eu busco aqui encontrar a verdade ou chegar ao mais próximo disso e também como nós podemos nos beneficiar dessa verdade, né? Isso sempre trazendo por ponto prático também. Então, não se sinta frustrado por as mulheres não se comportarem como você esperaria que um homem se comportasse. Os homens e as mulheres são diferentes o suficiente para que, às vezes, não seja justo medir um pela mesma regra que se mediria o outro. E se você fizer isso, se você medir as mulheres com as réguas, se você medir as mulheres com as réguas com que você mediria os homens, você vai acabar com um homem defeituoso. E o mesmo ao contrário, as mulheres também cometem o mesmo erro inverso.
Elas esperam que os homens se comportem como as mulheres, e quando eles se comunicam de forma simples, objetiva e de conteúdo sem muitas camadas, elas acham que os homens são simplórios, são mulheres defeituosas. Então é a mesma coisa, se você medir um pela regra do outro, você vai chegar à conclusão de que um é uma versão defeituosa do outro. Não, são duas criaturas que têm diferenças significativas porque elas tiveram pressões evolutivas diferentes e diferenças significativas entre si. E onde que tudo isso entra numa aplicação prática para a sedução? Como eu disse, as mulheres tendem a se comunicar dessa forma indireta pelo contexto emocional. Quando elas apelam para a comunicação direta, geralmente é porque todas as suas tentativas indiretas falharam. Portanto, é essencial entender essa comunicação indireta e de contexto, porque essa é a linguagem da sedução. Quando se fala de linguagem corporal, isso é uma comunicação emocional por conceito, indireta, que exige interpretação. Mas que nós sentimos, de certa forma. Posturas corporais diferentes transmitem não só informação, elas transmitem emoção. Uma pessoa chega em você com uma postura ou com outra, fala com um tom de voz ou outro, desperta emoções diferentes. Aquelas emoções transmitem informações sobre você também, mas não é só informação, é emoção. Por isso que eu estou falando, é mais informação de maior qualidade, de maior relevância para você. Então, a linguagem da sedução, ela é uma linguagem indireta, emocional e de contexto. E aí que nós chegamos ao título desse podcast, o meio é a mensagem. O que isso quer dizer? O meio é a mensagem significa que você deve responder ao contexto e não ao conteúdo. Você deve responder ao contexto e não ao conteúdo. O que isso quer dizer? Numa abordagem de day game, por exemplo, se você está conversando com a garota e está indo super bem, e ela fala, eu tenho que ir, mas ela mantém os 2 pés apontados para você e ela continua te olhando nos olhos, o conteúdo é eu tenho que ir, o contexto é eu quero ficar. Então você pode muito bem dizer, em vez de falar, ok, você tem que ir, você pode falar mais uma coisa antes de você ir. Ou simplesmente ignorar que ela falou que tinha que ir e continuar conversando. Por quê? Porque o conteúdo quase não é relevante. O que é relevante é o contexto. Um exemplo negativo, por exemplo, você vai pegar o número dela. A interação foi meio mais ou menos, ela não investiu muito, ela não mordeu bem a isca, mas você decidiu pegar o número mesmo assim, ver o que acontece. E aí você fala, quer sair comigo um dia, tal? E ela fala, sim, pode ser. Aí você fala, me passa seu número. E ela já tá indo embora, ela fala, por que você não me passa o seu? Então o conteúdo é sim, vamos sair outro dia. O contexto é não, nós não vamos, não estou interessada. Então o conteúdo e o contexto, eles vão te levar a direções diferentes muitas vezes. Siga o contexto, não o conteúdo. Em mensagem, quando uma garota te manda uma mensagem perguntando como foi seu dia, ou como foi no trabalho, ela não quer saber como foi o seu dia no trabalho. A não ser que ela esteja esperando alguma notícia específica, ela não quer saber. Ela não quer saber se você terminou o relatório pro orçamento do sei lá o que, não importa. Ela não quer saber se você já foi ao supermercado ou não. Isso não é relevante. Quando ela pergunta o que você está fazendo, ou o que você fez hoje, ou como foi seu dia, o contexto, o que ela está dizendo é: eu senti falta da sua atenção. Nesse momento eu quero a sua atenção. Fale comigo. Isso é tudo o que quer dizer. Você pode ignorar completamente a pergunta dela e falar sobre outra coisa, ou responder rapidamente e falar sobre outra coisa. O que você não deve fazer é levar a pergunta dela como se fosse uma pergunta séria, lógica, de comunicação masculina, em que você só se importa com conteúdo e com formação. E listasse para ela o que aconteceu no seu dia, ou o que você fez. Aqui é um exemplo extremo, mas entenda, contexto, não conteúdo. Também por mensagem de texto. Quando você manda a sua mensagem termômetro, que é a primeira que você manda, tá explicado no meu e-book, vai lá baixar. Quando você manda a sua mensagem termômetro, a resposta dela, não importa o conteúdo,
que importa é qual o tamanho da mensagem. Quantos emojis tem a mensagem? Quantos pontos de exclamação tem a mensagem? Quantas perguntas tem a mensagem? Quanto tempo ela demorou para responder? Tudo isso é o contexto, que importa mais do que o conteúdo. O que de fato está sendo dito é secundário, é menos importante. É isso que o meio é a mensagem quer dizer, foque no contexto, não no conteúdo. No encontro, se a garota, vocês estão na maior química, estão conversando, estão estando super bem, e aí ela tá te vendo como talvez um pouco de um mulherengo, e ela fala, você não vai transar comigo hoje à noite. E ela fala isso olhando pra você e sorrindo. Olha, pela minha experiência e pelas experiências em comum dos meus colegas, eu vou te dizer que quando uma mulher diz nesse contexto que ela não vai dormir com você, tudo que quer dizer é que ela tá pensando a respeito, né? Então, todas as vezes em que eu ouvi isso, o oposto aconteceu. Quer dizer, contexto não, conteúdo. Então, se ela falar isso, não vai surtar. Então, tchau, vou embora. Não, calma. Contexto não, conteúdo. O meio é a mensagem. Se você tá no encontro com a menina e ela tá até falando bastante, respondendo, mas ela foge de qualquer assunto sexual e foge do seu toque, o meio é a mensagem, né? Ela não está interessada em você. Se ela demora pra sempre pra responder as suas mensagens, aí de vez em quando ela aparece e responde, aí depois ela some, às vezes parece que ela tá interessada, às vezes parece que ela não tá. Esse comportamento ambíguo é a mensagem, o meio é a mensagem, o contexto é a mensagem. Ela tem algum nível de interesse em você, porque o interesse como homem pro homem é como um botão de luz. O interesse que o homem tem pra mulher, né? Ou sim ou não. É um botão de luz. O interesse da mulher pelo homem é como um botão de volume, né? Ele vai aumentando. Então, se ela tá nesse comportamento quente e frio, a mensagem é: eu tenho algum interesse em você, mas eu não estou certa e você não é a minha primeira prioridade no momento. Tem algum outro cara que é a prioridade nesse momento, provavelmente. Então, esta é a mensagem. Entende? O meio é a mensagem. Essa é a lição de hoje. Então, por essa semana eu deixo vocês por aqui. Voltarei na terça-feira da semana que vem e vou dar mais notícias sobre o meu livro. Não se esqueça de se inscrever lá no meu site. Vocês vão ganhar um e-book no seu e-mail e eu também vou ter o e-mail de vocês para mandar todas as novidades, promoções e alguns presentes também para quem se inscrever, ok? Vejo vocês semana que vem. Continue com tesão. Tchau!